Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ivonete Mink. Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual Memórias Literárias. Para falar sobre esse gênero, eu trouxe uma obra, Meu Vô Apolinário, do indígena Daniel Munduruku. Então, você sabe o que são memórias literárias? As memórias literárias geralmente são narrativas que têm como ponto de partida experiências vividas pelo autor em épocas passadas. É por isso que se chamam memórias, porque são as recordações desse autor. Elas são contadas de forma como são vistas agora no presente por esses autores. São textos produzidos por escritores que dominam o ato de escrever como arte. O que isso quer dizer? Então, o gênero textual são memórias, porque são as recordações, e é literárias. O que isso quer dizer? Quer dizer que a linguagem utilizada para fazer esse texto, elas são linguagens para despertar sensações, emoções no leitor. Por isso que é o ato de escrever como arte. E revivem também uma época por meio de suas lembranças pessoais. É isso que faz o escritor de memórias literárias. Cada autor, ele escolhe de suas lembranças fatos que foram marcantes. Ao longo do texto ou do capítulo, ele relata o acontecido e revela ou ele sugere para o leitor quais os motivos que tornaram significativos aquele fato que ele resolveu contar. Então, em geral, o início de um livro ou mesmo de um trecho de memórias literárias é dedicado para situar o leitor no tempo e principalmente no espaço em que se passam as lembranças do narrador. Então vamos ver aqui um exemplo dentro desse livro, Meu Vô Apolinário. A história que vou contar não é sobre a minha pessoa, ou melhor, é sobre a minha pessoa, mas não a que sou hoje, porque já não sou o mesmo que fui ontem, e sim a pessoa que fui me tornando ao longo dos poucos anos de convivência que tive com o meu avô. Então o que ele fez aqui? Ele situou o leitor, que ele vai falar uma história dele, mas não da história que ele é hoje, né? É algo que aconteceu com ele, numa convivência que ele teve com o avô dele. Então ele situou o leitor nessa situação, no tempo, no espaço que vai acontecer essa lembrança dele. O narrador também, ele pode ser em primeira pessoa, é o caso das narrativas memórias literárias, quando é o narrador personagem ou o narrador testemunha. Ele se apresenta, ele se manifesta como eu dentro do texto. Por quê? Porque ele fala a respeito daquilo que ele viu, se ele é um narrador testemunha, ou daquilo que ele viveu, sendo ele um narrador personagem. Ele escolhe de suas lembranças os fatos que foram marcantes. Então não é qualquer lembrança, é aquilo que foi extremamente importante para ele que ele vai relatar. O narrador também, ele faz uso de descrições. Essas descrições, elas são feitas referente às pessoas, aos locais, aos objetos, aos eventos e às sensações que ele teve no momento em que ele estava vivendo aquele fato, né? Então vamos ver um exemplo. Ele me levou para um lugar belíssimo, com uma queda d'água mais ou menos alta. Abaixo dela havia um poço. Fiquei encantado com a beleza do lugar. Então ele vai descrevendo o que é aquele local, a sensação dele, né, de ficar encantado com a beleza. Então as memórias literárias têm essa característica. O narrador faz isso. Outra coisa também que ele faz é usar as expressões em primeira pessoa. E quando ele está contando a memória dele, o fato que ele vivenciou, esses verbos ficam no passado. Não quando ele está apresentando, situando o leitor na situação, não. É quando ele está narrando o acontecido. Aí os verbos ficam no passado, ele usa termos de referência à época, expressões que colocam o leitor no tempo narrado, né, como naquele tempo. E ele também insere a participação daquela pessoa que estava presente naquela lembrança dele. Observe aí o exemplo também do livro. Meu avô Apolinário. Olha, ele trouxe para essa narrativa, ele colocou ali presente uma pessoa na lembrança dele. Então esse avô surgiu ao meu lado como num passe de mágica, passou a mão suavemente sobre minha cabeça. Então ele traz a sensação que ele sentiu, né? Foi uma mão bem suave, um toque gostoso. E aí o avô dele disse: hoje vamos tomar banho, só nós dois. Né? Então ele traz essa memória aí. Então, o gênero memória literária, como é que é a estrutura, a organização dele? Ela é própria de um texto narrativo.
né? Tem os momentos de introdução, onde ele vai situar o leitor sobre o que ele vai contar. O desenvolvimento, que é a história em si. Dentro do desenvolvimento tem o clímax e a conclusão, o desfecho, o fim da história. Então, como eu trouxe para vocês essa obra Meu Vô Apolinário, eu vou dizer para vocês a introdução dele, né? O que fala esse livro? Então, eu trouxe 4 parágrafos aqui. Primeiro parágrafo, ele fala que ele gosta de contar história, que as histórias moram dentro da gente, no fundo do coração, elas ficam lá quietinhas, como se fosse areia no fundo do rio, né? E aí, lá no segundo parágrafo, ele já fala das histórias com E. Para ele, né, essas histórias com E são histórias inventadas, elas não são verdadeiras, é aquilo que a gente cria na cabeça, é fruto da imaginação, da inspiração, é algum espírito, né, que é que a gente ofereça isso para as pessoas, aí a gente conta, pode ser história engraçada, romântica ou triste, mas não são verdadeiras. No terceiro parágrafo, ele fala das histórias com H, essas sim, essas aconteceram de verdade, faz parte da gente, são as memórias, são as lembranças, faz a gente rir, faz a gente chorar. Então, aí no quarto parágrafo, o que ele faz? Ele já vai para a história que ele vai contar. Ele fala que é uma história que aconteceu com ele e na convivência que ele teve com o avô dele. Quem era o avô dele? Era um velho índio que se sentava de cócoras para nos contar as histórias dos espíritos ancestrais, a quem ele chamava carinhosamente de avós e guardiões, né? Então, essa é a introdução aí dessa obra, desse livro, Meu Vô Apolinário. Primeiro ele fala que gosta de contar história, depois ele define histórias com E, depois histórias com H, aquelas que são verdadeiras para ele, e depois ele fala que ele vai falar de uma história que aconteceu com ele na convivência dele com o avô Apolinário. Essa foi a introdução. O desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é o que? É a história em si, e lá no final desse desenvolvimento tem o clímax também. Então, vamos para a história, né? Nessa história aqui, o que acontece? O avô chega perto dele, passa a mão suave nele, e aí chama ele para ir ao igarapé, né? E aí ele sente que deve acompanhar o avô e eles vão, né? Quando chega perto desse igarapé, o avô dele mostra que ele tem que ir mais adiante. Ele não ficou surpreso com o convite do avô dele, né? Mas aí ele foi. Aí, de repente, ele se deparou num lugar belíssimo, com a queda d'água mais ou menos alta. Embaixo tinha um poço, ele ficou encantado com a beleza daquele lugar. E aí o avô dele falou pra ele: você tá vendo aquela pedra lá na cachoeira? Ele respondeu que sim, né? Aí o avô dele falou pra ele: ó, você vai sentar lá e não vai sair enquanto eu não mandar. Você tem que observar e escutar o que o rio quer dizer para você. Ele não entendeu muita coisa, mas foi o que ele fez. Ficou lá embaixo, sentado lá naquela pedra. Enquanto isso, o avô dele entrou na água, tomou banho. Aí, quando assim, e ele ficava ali olhando fixamente para aquelas águas, pensando o que ele deveria escutar daquele rio, né? Só que ele não ouvia nada, não daquela vez. E aí, quando o dia já estava terminando, aí o avô dele falou para ele: pronto, agora você pode tomar banho. Aí ele foi, mergulhou na água fria, com bastante vontade, se divertiu. E aí, quando ele olhou para os lados, ele viu que ele estava sozinho, né? O avô dele tinha deixado ele sozinho. Aí ele vestiu o calção correndo, começou a gritar. Aí o avô dele reapareceu, de surpresa, como sempre. A avó dele perguntou para ele: por que você está gritando? Aí ele se sentiu envergonhado, só que ele compreendeu a situação, né? Aqui, quando ele grita, ele se vê sozinho, é o clímax da história, né? Ele se vê, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Esse avô sumiu. E aí acontece o quê? Esse avô vai explicar para ele, né? Eu fui fazer xixi. Você não sabe que não se deve fazer xixi no igarapé? O igarapé é de água pura e o xixi o contamina, enfraquece seu espírito. Para os indígenas, a água tem espírito. E aí, se você faz xixi nela, você está enfraquecendo esse espírito. E aí ele também falou para o neto: espero que tenha aprendido alguma coisa com nossa vinda até aqui. Então foi o desenvolvimento, o avô chamou para passear, foram no rio, o avô mandou ele escutar o que o rio tinha para dizer, ele ficou lá, não ouviu nada, depois o avô autorizou ele a ir tomar banho, né? Quando ele se viu sozinho, o avô dele tinha saído porque tinha ido fazer xixi. E agora vamos para o desfecho da história, a conclusão. Aí, o que acontece, né? Ele ficou quieto, por quê? Porque ele não tinha aprendido nada. Pelo menos ele não tinha percebido que ele tinha aprendido alguma coisa até aí, né? E aí o vô dele vai terminar a história. Aí o vô dele fala pra ele: ó, você chegou muito nervoso na aldeia, né? Você veio da cidade, um lugar com muito barulho, lá as pessoas maltratam você. Por que maltrata ele? Porque ele era um indígena. Imagine os indígenas na cidade, como é que são tratados, como é que eles são respeitados. Então o avô percebeu que ele estava bastante chateado. Aí o avô dele levou ele lá para a beira do rio,
né? Aí ele perguntou para ele, você viu o rio? Olhou para as águas? O que eles lhe ensinam? Né? Aí o menino só escutando. Aí o avô falou, o rio ensina o quê? A paciência e a perseverança. Paciência de seguir o próprio caminho, de forma constante, sem nunca apressar seu curso. Então, o que a pessoa indígena aqui na cidade tem que fazer? Tem que ser ele mesmo, vai seguindo a vida dele, com paciência, para entender as outras pessoas, né? Tem que ser paciente e também ser perseverante para ultrapassar todos os obstáculos que surgirem pelo caminho. Então, o que é o rio? O rio desce a água, vai sempre no mesmo sentido, naquela paciência. E a perseverança dele é o quê? Encontra uma pedra, ele passa em volta dela. Encontra uma madeira, passa em volta dela. E ele segue o caminho dele, né? Ele encontra tudo e vai seguindo. E assim é que o indígena devia fazer na cidade. Ter paciência, ser perseverante e ultrapassar tudo que surgisse de ruim no caminho dele. E aí ele falou, o rio, ele sabe onde que ele quer chegar. Ele sabe que vai chegar. E não importa o que ele tem que fazer. Ele sabe que o destino dele é unir-se ao grande rio Tapajós, dono de todos os rios. E aí ele diz para o neto, temos que ser como o rio, meu neto, né? Então, o indígena aqui na cidade, como deveria ser? Tem que ser paciente, tem que ser perseverante, assim como o rio faz. E assim termina essa história. Então, isso aqui é um trechinho desse livro que é maravilhoso para vocês, se tiverem oportunidade de conhecer, tá? Então, resumindo o que nós vimos até agora sobre o gênero textual Memórias Literárias. Nós temos um narrador. O narrador é quem conta a história. Quem foi que contou a história? Um neto, né? E quem são os personagens? O personagem é quem faz parte ou participa ali da história. Quem foi? O avô, esse foi nomeado, né? Avô Apolinário, e o neto, que não foi citado o nome. Que tempo? Quando é que a história aconteceu? Aconteceu lá no passado. Quando? Quando o narrador era uma criança ainda, né? Onde? Qual foi o lugar, o espaço que a história se passou? Foi em uma aldeia, depois eles foram lá para a beira de um igarapé. Então, esse foi o espaço. E enredo, o que é o enredo? Enredo é a ação da história, né? A história em si. O que é isso aqui? É a situação inicial, é o conflito, o clímax e o desfecho. Então, o que foi essa história? O que aconteceu, né? O escritor, ele já adulto, ele narrou uma ocasião que o avô dele chamou ele para tomar banho de rio, numa região bem alta, afastada e linda da aldeia, né? E o avô pediu para que ele sentasse numa pedra e escutasse o que as águas iam dizer para ele enquanto que ele tomava banho, né? E aí no final da tarde ele autorizou o neto a entrar na água. Depois de um mergulho, o menino se viu sozinho e gritou pelo avô. Aí acontece o clímax, né? O avô surgiu de repente e foi explicar para ele qual era o motivo da ausência. E aí ele disse que é porque ele tinha ido fazer xixi. Depois disso ele chamou a atenção do neto para que o que se pode aprender com as águas do rio. E aí ele explicou que o que poderia ser aprendido é a paciência e a perseverança em busca de seu destino. Então, o enredo é o quê? A ação da história. Eu resumo a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho que aconteceu nela. Ok? Então, outras características desse gênero textual. Vamos lá, agora eu vou falar umas partes mais detalhadas para vocês. A primeira delas é uma linguagem simples. O que isso significa? São textos que utilizam palavras fáceis de serem lidas e também de serem entendidas. Também é uma linguagem pessoal. O que é linguagem pessoal? É a escrita de forma que o interlocutor se mostra presente no texto. Como é que isso acontece? Quando ele usa o eu. Quando ele usa o nós, então ele se coloca dentro do texto. Por isso que é a linguagem pessoal. Também tem a linguagem subjetiva, que ela está relacionada à visão pessoal do autor a respeito de algum tema. Então, subjetiva é do sujeito, é o modo que ele viu aquilo que aconteceu com ele. Temos também a linguagem informal. O que é linguagem informal? É aquela utilizada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando a gente está em descontração com os amigos. Aí a gente utiliza essa linguagem informal. E ela é uma característica das memórias literárias. Aquela que a gente não fica muito presa à gramática, né? Uma linguagem mais livre, mais descontraída. Também nas memórias literárias tem os marcadores temporais. Né? O que é isso? Vai situar o leitor no tempo, se é o tempo presente, se é no passado ou se é no futuro.
Também tem os marcadores espaciais. É o que? Marca o espaço. São as palavras no texto que informam onde é que a história está acontecendo, em qual lugar, em qual espaço. Ok? Então, falando de memórias literárias, nós temos que observar atentamente o que? O uso dos verbos, né? Eu já coloquei para vocês uma situação bem interessante, que o autor ele começa no presente e depois ele vai para o passado, vai para essa memória. Então, dentro desse gênero, nós temos que ficar muito atento aos verbos. Mas você sabe o que são verbos? Então, os verbos eles são palavras que indicam ação, estado, mudança de estado e também fenômenos meteorológicos, né? O que é ação? Correr, andar, falar, brincar. Estado, Maria é feliz, Júlia é alegre, Ana é simpática. Mudança de estado, Lúcio ficou feliz, Lúcio ficou triste, né? Mudou o modo que ele estava. Fenômenos meteorológicos são fenômenos naturais da natureza, chover, nevar, relampejar, isso são verbos, né? E como é que eu vou identificar o verbo? Então, o verbo, ele é o evento, é o fato, é o que está acontecendo na situação descrita pela frase. Vamos observar aqui a primeira frase. Fiquei encantado com a beleza do lugar. Então, qual que é o fato? O que está acontecendo aí nessa situação? Fiquei encantado com a beleza do lugar. O fiquei é o verbo, porque é o que está acontecendo, é o que está acontecendo. O narrador ficou encantado. Ah, mas encantado não é verbo? Não, por quê? Porque é o modo que ele ficou. Modo aí já é uma característica do sujeito, é um adjetivo, tá? Aqui nós estamos olhando os verbos. Aí mais adiante, Apolinário me disse simplesmente. Então, o que é que aconteceu aí? O que estava acontecendo? O Apolinário dizer alguma coisa. Então, disse é o verbo, é o evento, é o que está acontecendo naquela situação descrita pela frase, ok? E locução verbal, você sabe o que é? A locução verbal são quando tem dois verbos juntos. Eles estão juntos, só que ele exerce a função de um verbo sozinho. Ele se forma a partir de um verbo auxiliar e também de um verbo principal. Vamos observar o exemplo. Esse exemplo também é do livro do Vô Apolinário, tá? Olha lá. Está vendo aquela pedra lá na cachoeira? Foi a pergunta que o avô fez para o neto, né? Então, o que é auxiliar aí? O estar é mais importante do que o vendo? Se eu estou perguntando sobre uma pedra? Não, né? O estar não é o mais importante, por isso é que ele é o verbo auxiliar. E vendo é o principal, é a ação mais importante. Está vendo aquela pedra lá na cachoeira? Então, estar é o verbo auxiliar, vendo é o verbo principal. São dois verbos juntos? São. Então, é uma locução verbal, ok? Agora, que você já sabe um pouquinho do que são os verbos, do que são a locução verbal, voltamos para o gênero textual memórias literárias. Então, dentro desse gênero, os verbos ficam no tempo presente. Quando é que eles ficam no tempo presente? No momento que o escritor está fazendo a história, no momento da escrita, né? Quando ele está situando o leitor ali sobre a memória que ele vai contar. Ou exemplo, gosto muito de contar histórias. Percebe aí que é o tempo presente? Eu gosto de contar a história. Então, está acontecendo ali, naquele momento. Histórias moram dentro da gente, lá no fundo do coração. Também é algo presente. Elas ficam quietinhas num canto. Tempo presente. Isso é enquanto ele está situando o leitor, no momento que ele está escrevendo ali. Ele gosta muito de história, no momento que ele está escrevendo. Então, verbos no tempo presente. Outras características das memórias literárias são os verbos no tempo passado. Quando é que ele vai utilizar? Quando ele vai recuperar a memória que ele vai trazer para o leitor. E ele usa os verbos no tempo passado em duas situações. Primeiro, mais utilizado, é no pretérito perfeito. Quando é isso? Quando vai indicar uma ação habitual, completamente terminada no passado. Quais são elas? Meu avô Apolinário surgiu ao meu lado como num passe de mágica.
A ação de surgir, ela ali, ó, aconteceu, surgiu, pronto, acabou, terminou. A pessoa não vai ficar surgindo sem parar, né? Surgiu, acabou. Passou a mão suavemente sobre minha cabeça e disse. Passou a mão, pronto, começou a ação, terminou no passado. Disse, começou a fala, terminou também no passado, né? Hoje vamos tomar banho só nós dois. Em seguida, começou a andar. Olha aí, em direção ao igarapé, começou a andar. É uma ação também do pretérito. Opa, eu tenho começou, que é verbo, tenho andar, que é verbo também. Então, se eu tenho dois verbos juntos, eu tenho uma locução verbal, ok? Outro tipo também de usar o verbo no passado, no pretérito imperfeito. Quando é que eu uso o verbo no pretérito imperfeito? Quando eu vou falar de uma ação habitual no tempo passado, alguma coisa do cotidiano, do dia a dia, que se repete muitas vezes. Olha lá o exemplo também do livro. Quando chegamos ao igarapé, onde a gente sempre, olha lá, o sempre, alguma coisa que se repetia muitas vezes, sempre fazia o quê? Tomava banho. Eu parei. Então, pretérito imperfeito é alguma coisa que a gente fazia lá no passado, muitas vezes. A gente sempre tomava banho, ok? Então, essas foram as nossas explicações. Falamos do gênero e falamos também do verbo. Espero que vocês tenham compreendido. Ficando alguma dúvida, é só dizer que eu auxilio vocês.